Bom, vamos apresentar aqui agora o nosso projeto para a disciplina de tópicos especiais em eletrônica aplicada. A dupla sou eu, Felipe, e o Luan. Nosso objetivo inicial era criar uma placa só que fizesse todo o monitoramento, seja do fluxo de entrada de abelhas na entrada da caixa, e as variáveis como a umidade, temperatura de dentro da colmeia, fosse tudo feito por uma placa só. No decorrer da disciplina, devido à complexidade, a gente dividiu essa placa em duas e eu vou explicar o funcionamento da placa principal e posteriormente o Luan vai explicar o funcionamento da placa de sensoriamento óptico. Bom, a placa principal ela conta com um microprocessador ESP32. Para a alimentação dessa placa, a gente vai ter um regulador de tensão 7805, que vai transformar 12 volts em 5 volts para poder fazer a alimentação do ESP. As demais alimentações vão ser feitas com o 3.3 volts disponibilizado pelo ESP mesmo, onde for possível. Tem um sensor que não funciona bem nessa tensão, então ela vai ser alimentada com a tensão de 5 volts mesmo. A gente vai mostrar com detalhes como que ficou essa alimentação. Bom, aqui no ESP a gente pode ver todas as ligações de todos os componentes da placa, de como ficou as ligações nos pinos. Bom, mas passando mais pra frente, agora eu vou falar em detalhes de cada componente que tem na placa principal. A gente tem aqui o módulo XFW HX711. A gente escolheu já usar um módulo do que só o CI HX711, porque já tem todo o condicionamento de sinal que o CI precisa para operar embutido nele. A ideia é que fiquem células de carga embaixo da colmeia, que é montada dentro numa caixa de madeira, como a gente pode ver nessa imagem que eu coloquei aqui na tela pra gente. A ideia é que essas células de carga fiquem monitorando o peso dessa colmeia constantemente. Então esse módulo vai condicionar o sinal recolhido pelas células de carga e transportar essas informações para o ESP32. E também foi um componente que a gente precisou fazer o footprint dele. Na internet tem muitas versões de footprint desse componente, mas todas com valores diferentes. Então, para a gente não correr o risco, a gente mesmo fez o footprint desse componente aqui. Esperou o CI chegar, fizemos umas medições com paquímetro, com régua e confeccionamos esse footprint aqui, que está à direita. Bom, na placa principal também a gente tem um conector Cacamolex com 6 pinos, para a gente poder colocar um leitor de cartão externamente. A gente não soldou diretamente o leitor na placa, porque a gente quer colocar essa plaquinha dentro de uma caixa. E pra gente poder depois, quando a gente estiver confeccionando a caixa, a gente ter mais liberdade para saber onde a gente vai deixar o leitor de cartão, a gente só colocou um conector e posteriormente a gente liga ele via Cacamolex por fios, né? Bom, passando mais adiante agora também, a gente tem um conector de 4 pinos para fazer a conexão RX-TX entre as placas. É possível também fazer essa conexão via Wi-Fi, o ESP tem essa possibilidade, só que a conexão Wi-Fi ela vai gastar mais energia do que a gente gostaria. Porque a ideia é que esse sistema ele fica num lugar que não possui energia elétrica perto, né? Então ele vai ter que ser abastecido com bateria. E o conector jack vai fazer essa conexão da bateria de 12 volts para a placa principal. A energia vai ser passada também por esse conector, a energia para a placa secundária. Tem aqui o 12 volts e o aterramento, passa lá para a placa secundária via esse conector também, além da conexão RX-TX. Bom, passando mais adiante, agora a gente tem aqui os conectores que vão receber os respectivos sensores. A gente vai ter dois sensores
DHT22, um para a parte interna e outro para a parte externa da colmeia. Um sensor de som que vai na parte interna e um sensor de fumaça que vai ficar na parte externa da colmeia. Esse sensor de fumaça, ele não opera legal em 3.3 volts, então é o único sensor que a gente vai precisar fazer um divisor resistivo ali, para a gente poder condicionar o sinal para o ESP poder ler sem problemas, né? Os demais sensores precisam de um resistor de pull-up para funcionar direitinho. E o sensor de som ele já tem todo o condicionamento feito na própria plaquinha dele ali. Ele é um módulo sensor, né? Bom, agora essa aqui é a parte de organização das trilhas. Na esquerda a gente pode ver a nossa primeira tentativa de organização, de como que iam ficar organizadas as trilhas na placa principal. A gente tinha até uma ideia anterior, não iam ser esses sensores que a gente ia usar, seria uma maior quantidade, mas a gente deu uma resumida porque a gente ia usar um sensor para umidade e outro para temperatura, tanto externo quanto interno, mas como o DHT22, pelas pesquisas que a gente fez posteriormente, depois que o desenvolvimento já tinha sido iniciado, a gente viu que ele tem uma confiabilidade bem legal e ele já faz a medição dessas duas variáveis que a gente precisa. A gente deu uma resumida nesses sensores, então a gente agora tem menos conectores, como a gente pode ver ali na placa finalizada, com todas as trilhas já passadas. A placa principal precisou de poucos jumpers, e mais pra frente a gente vai poder ver que foi a placa que a gente soldou mais componentes. Agora aqui a gente tem a visão 3D da placa, depois da organização das trilhas. Poucas diferenças para a placa de verdade, porque o ESP não foi soldado diretamente na placa, como está mostrado nesse 3D. Ele fica mais similar ao módulo de condicionamento das células de carga. Ele tem um soquete para poder ser inserido na placa. Os pontos de teste eles são barrinhas de pino mesmo, não são uma barrinha de pino fêmea, igual está na imagem aqui. Poucos resistores foram necessários nessa placa. E em cima ali, o 7805 e os capacitores que precisam para poder fazer a filtragem dele. Nessa próxima imagem aqui, a gente pode ver o resultado da placa principal pós-usinagem. Ela continha muitas rebarbas. Os pads eles tinham um resquício de cobre ainda. A gente teve que fazer uma limpeza com estilete. Tiramos essas beiradas com lima, com lixa, e passamos o bombril em cima para poder tirar a oxidação. Posteriormente a gente fez a aplicação da silkscreen, orientado pelo professor Matusalém. Ele ensinou o processo para a gente poder aplicar o silkscreen na placa. É muito importante para a gente poder não se perder, né? Na hora de soldar os componentes. Eu particularmente achei que ficou um acabamento muito bonito e dá um aspecto bem profissional mesmo para a placa. E logo depois aqui a gente tem a placa principal até o momento em que a disciplina foi finalizada. Devido a um problema que a gente teve com os componentes que não chegaram a tempo, nessa placa faltou soldar o 7805, mas foi o único componente que faltou nessa placa aqui. Essa daqui dá pra gente fazer um comparativo com 3D, vou colocar aqui do lado rapidinho pra gente poder fazer esse comparativo. E aqui na esquerda a gente tem a parte de baixo, como que ficou as soldas que a gente fez nessa placa. Lembrando que o ESP32 está em cima de um soquete, ele não está soldado diretamente na placa. Bom, antes de passar para a próxima placa, eu vou falar aqui um pouquinho sobre um trabalho futuro que a gente tem para esse projeto, que é confeccionar mais uma placa que vai fazer o condicionamento energético para o sistema, né? Que o sistema seja alimentado tanto por bateria como por placa solar, dando mais autonomia para o sistema como um todo.
necessitando de menos manutenção e de menos visitas, que é o intuito desse trabalho, né? É diminuir a necessidade de tantas visitas ao apiário. Nessa imagem aqui, como eu já deixei aí na tela, o condicionamento vai ser feito e no final o sistema vai trabalhar desse jeito aqui, ó. Ainda não está muito bem definido qual vai ser esse servidor local e qual vai ser ele, né? Eu coloquei o Raspberry Pi aí justamente para ilustrar. Tem-se visto isso em trabalhos relacionados, ele como o servidor local, mas essa questão ainda está em aberto. Mas o que iria acontecer é o que está ilustrado aí mesmo. As informações vão ser passadas para ele e ele vai passar isso pro banco de dados, para posteriormente a gente ter acesso a essas informações, gerar gráficos e ter acesso a essas informações em tempo real, seja por uma aplicação web ou então um aplicativo móvel. Bom, agora falando um pouco sobre a segunda placa, que é a placa óptica, ela foi construída com dois objetivos principais. O primeiro deles é o monitoramento do fluxo de entrada e saída da colmeia. E para isso, ela conta com 16 sensores ópticos do tipo TCR-T5000, que é esse da figura da direita. O segundo objetivo é a comunicação e o compartilhamento desses dados obtidos com esses sensores com a placa principal. E para isso ela conta com a montagem da figura da esquerda, que vai vir tanto a alimentação da placa principal, quanto também a comunicação TX-RX. Aí falando mais sobre a construção da placa, ela conta também com um ESP, assim como a placa principal. E aí na figura da esquerda podemos ver como foi feita a ligação desse ESP com os componentes dessa placa. Já na figura da direita, a gente pode ver o mesmo divisor de tensão que foi usado na placa principal, e ele vai fazer com que cada ramo dos sensores tenha uma tensão de 4 volts, que vai ser usada para alimentar a emissão desses sensores. Já a parte do coletor, que é responsável pelas detecções mesmo, ela possui um resistor de pull-up cada e a alimentação é feita com 3,3 volts, para não precisar de fazer um divisor resistivo para condicionar esse sinal que vai ser lido para o ESP. Mais à direita, a gente pode ver um transistor BD135, que ele vai possibilitar o controle de quando o sensoriamento óptico vai estar funcionando ou não, porque provavelmente esse sistema vai estar funcionando em um local que não vai ter rede elétrica. Então, quanto mais energia conseguimos economizar, é melhor, porque provavelmente ele vai estar sendo alimentado com uma bateria, e essa bateria tem que durar bastante tempo. Aí, essa imagem mostra como foram montados os ramos desses sensores. Eles são divididos em quatro, cada ramo tem quatro sensores, e são quatro ramos que a gente vai ter na placa. E aí tá mostrando também aqueles resistores de pull-up que eu falei anteriormente. Bom, agora eu vou mostrar como foi feito a parte da organização das trilhas dessa placa. Aqui na esquerda a gente tem uma imagem do dia 25 de outubro, onde nós basicamente posicionamos os componentes na placa para futuramente conseguir fazer o roteamento dessas trilhas. E aí, no dia 7 de dezembro, a gente tinha já o roteamento pronto, com os jumpers que foram necessários, e também com a parte escrita, que posteriormente seria feito o silkscreen dessa placa, que vai ser mostrado mais para frente. Essa placa trouxe uma dificuldade na parte de roteamento, porque, como vocês podem ver, os sensores eles precisam ficar perto da extremidade inferior aí da placa
para que a detecção seja bem feita. E então não tem muito local onde as trilhas possam passar. Então esse foi uma dificuldade que nós encontramos. E tanto é que na figura da esquerda, por exemplo, o ESP estava bem perto da extremidade esquerda da placa. Já na figura da direita, nós tivemos que colocar ele no centro, alteramos também o local onde as conexões e esses capacitores iam ficar. Até porque depois também tiveram que entrar alguns furos de fixação, que são estes três aqui, e também tivemos que arrumar alguns locais para fazer essas escritas, como nossos nomes, o nome da disciplina e alguns pontos de teste também, né, para que a placa pudesse ficar mais intuitiva e mais bonita também. Bom, e aqui é o 3D da placa já pronto, com todos os componentes, né? Essas imagens, a da esquerda mostra como a placa foi entregue para a gente depois de sua confecção, e a da direita é como ela ficou antes da soldagem. Nesse processo, nós fizemos a limpeza da placa com bombril e um pouco de lixa, para que a placa pudesse realmente ficar mais lisa, tanto nas laterais também, que esse material acaba cortando mesmo, então até para ficar mais seguro para a gente manusear a placa, isso foi feito. E também é, nós viemos com um estilete limpando as trilhas para que não houvessem curtos e limpando também essas ilhas, né, em volta dos pads, pelo mesmo, com o mesmo objetivo. E após isso foi aplicado um verniz nessa placa, então por isso ela está com esse brilho na imagem da direita que não tem na imagem da esquerda. E aqui é a parte superior da placa, já com o silkscreen feito. Então, como vocês podem ver, realmente a placa fica muito mais bonita e muito mais intuitiva. Quando você vai soldar os componentes, fica muito mais fácil você saber onde que ela está e também qual o ponto de teste, qual o objetivo de cada ponto de teste, né? E aqui na imagem da esquerda, a gente tem a parte superior com alguns componentes soldados já. Infelizmente, não deu tempo de chegar a todos os componentes, como os sensores, por exemplo, mas alguns já conseguimos soldar. Por exemplo, todos os jumpers dessa placa estão soldados, algumas barras de pinos. E na imagem da direita é a visão inferior da placa, já com suas soldas. Bom, eu queria agradecer ao professor Matusalém, aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer, porque realmente se não fosse ele, essas placas não estariam prontas, porque devido ao problema que tivemos com a LPKF do Cefet, ele se dispôs a confeccionar essas placas em casa, né, em sua própria casa, com sua própria máquina, e a gente sabe como foi a dificuldade, várias noites trabalhadas, a gente imagina. E também não só isso, por todo o conhecimento passado durante o semestre, principalmente né, na etapa final. Eu, por exemplo, nunca tinha soldado nenhum componente e praticamente em 2 aulas aí aprendi bastante coisa com ele. E durante todo o semestre também ele sempre foi bem solícito, até mesmo fora do horário de aula. Tivemos alguns encontros aí para conseguir fazer esse projeto terminar. E com certeza essa disciplina foi muito proveitosa para a gente, né? Eu falo por mim e pelo Felipe também. Então eu queria realmente agradecer. Obrigado, professor.